Agora nós vamos analisar aqui, estudar o capítulo 6, né? O capítulo 6 ele fala de geradores de energia elétrica. O título é Circuitos Elétricos, mas o que a gente vai analisar no circuito elétrico agora é um componente que a gente apenas relatou a presença dele no circuito, mas não estudou ele propriamente dito, que é o gerador, né? Agora a gente vai estudar o gerador, certo? A gente vai falar um pouco mais sobre o gerador. Então, geradores de energia elétrica, né? Então, nessa análise que a gente vai fazer, né, nessa aula, eu vou falar aqui de 4 tipos de geradores. O livro aqui, ele está destacando apenas 3, mas eu vou acrescentar mais uma na nossa análise aqui. Inclusive, isso vai ajudar a gente a responder questões lá da nossa atividade, certo? Então, para começar, a essência de um gerador, todo gerador ele tem uma essência. Todo gerador ele tem uma mesma essência, que é pegar uma forma de energia e transformar ele em energia elétrica. Isso no caso dos geradores elétricos, né? Nós estamos analisando geradores elétricos. Então, nós temos vários tipos de geradores, mas todos eles têm a mesma essência, que é pegar uma forma de energia e transformar em energia elétrica. Então, no caso dos geradores mecânicos, que são, por exemplo, os geradores das usinas hidrelétricas. Está aqui o caso aqui dessa foto aqui, sendo representada aqui a usina de Itaipu, certo? Essa usina aqui, ela tem dentro dela uma turbina. Essa turbina é que vai fazer o gerador funcionar, né? Mas para essa turbina girar, ela vai utilizar a força da queda d'água. Então, é por isso que a usina hidrelétrica ela precisa represar. Ó. Ela represa uma certa quantidade de água, essa quantidade de água cai, passando por esses dutos, aí faz a turbina girar, aí essa turbina está ligada ao gerador, aí o gerador faz a transformação da energia mecânica do movimento de rotação, certo? Em energia elétrica. Então, basicamente, de forma resumida, é isso aí que acontece. A energia mecânica da queda d'água é transformada em energia elétrica. Ok? Então, por isso que a gente diz que uma usina hidrelétrica é um gerador mecânico, né? Gerador mecânico, porque ele transforma a energia mecânica da queda d'água, né? Que faz girar a turbina, e essa rotação mecânica da turbina que é transformada em energia elétrica, certo? Então, veja, transformou uma forma de energia em energia elétrica, né? Agora, os geradores químicos, ó, geradores químicos, exemplo, pilhas, baterias, tá aqui, ó. Pilhas e baterias são exemplos de geradores químicos. O que acontece? Dentro da pilha tem uma solução química, né? Essa solução química é que é responsável pela produção de íons. Esses íons é que vão ser liberados em forma de corrente e vão alimentar o circuito, né? Mas são reações químicas que vão acontecer ali dentro da bateria que vão produzir energia elétrica. Então veja, ele é chamado de gerador químico porque tem reações químicas ocorrendo dentro da bateria e são através dessas reações químicas que são geradas corrente elétrica. Por isso que são chamados de geradores químicos. Novamente, o gerador de energia elétrica está pegando uma forma de energia
que é a energia da reação química, e transformando em energia elétrica, no caso dos geradores químicos, né? Agora vamos para outro tipo de gerador. Gerador luminoso. Está aqui um exemplo. Ó. Essa imagem aqui está ficando cada vez mais comum em todo o território brasileiro. Quase sempre a gente se depara com uma imagem dessa aí, uma placa desse tipo aí. Aí é uma placa que contém células solares, né? Uma placa fotovoltaica chamada. E ele é um gerador luminoso. Por que ele é considerado um gerador luminoso? Porque é através da incidência de luz sobre essa placa que é gerada a energia elétrica. Então, a luz atinge essa placa, essa luz que incide nessa placa vai fazer com que alguns elétrons que estão aqui nessas células solares se desloquem, né, de uma para outra, de uma célula para outra, e esse deslocamento é que vai gerar a corrente elétrica. Né? Então ele é chamado de gerador luminoso porque ele está transformando a energia da luz em energia elétrica. Então veja que nesses 3 geradores que a gente já acabou de comentar aqui, todos eles têm a mesma coisa em comum. Eles transformam uma forma de energia em energia elétrica. Ok? Falamos de 3, né? Geradores térmicos. O quarto. Pensava que ele não falava não do gerador térmico, mas está falando aqui, ó, gerador térmico, está aqui. Olha só o que essa imagem está mostrando. O sujeito aqui tem uma ponta do maçarico esquentando bem que esse componente, e no que ele esquenta, o ponteirinho nesse movimento, indicando a passagem de corrente. Então, é possível, através do calor, a gente gerar energia elétrica. É assim que as usinas termoelétricas funcionam. Né? Agora, nessa época do ano, tem se falado muito na mídia sobre a elevação do custo da energia elétrica. Né? Nesse período desse ano, geralmente costuma-se a energia ficar mais cara. Por quê? Porque é a época do ano que tem menos chuva, os níveis de reservatório das usinas hidrelétricas começam a baixar e a capacidade de produção da usina hidrelétrica diminui. Aí a gente precisa utilizar outras alternativas. Uma das alternativas que ainda é utilizada quando se tem pouca produção de energia através da hidrelétrica é o uso das termoelétricas. Né? No Brasil, nós ainda temos muito uso de termoelétrica como alternativa de suprir a falta de energia elétrica. O problema é que na termoelétrica você tem que gerar energia elétrica através do calor. É através do calor que você movimenta uma turbina e essa turbina vai movimentar o gerador para transformar aquela energia inicial do calor em energia elétrica. Certo? Então, geralmente a termoelétrica elas usam o combustível fóssil, elas usam o óleo diesel, por exemplo, para gerar energia elétrica. Então é como se fosse um motor enorme, um grande motor, como o motor de um caminhão, que você tem que estar abastecendo ele de óleo diesel para ele queimando e funcionando aquele motor, e é a rotação daquele motor que faz a turbina e o gerador gerarem energia elétrica. Ok? Então é assim, o gerador termoelétrico ele transforma a energia do calor resultante da queima de um combustível em energia elétrica. Ok? Agora vamos falar aqui da característica do gerador. Está aqui, ó. Vamos ver aqui. Característica do gerador. Eu tenho aqui um gerador sendo representado por essa pilha e ele está ligado num circuito, numa lâmpada. Está ligado num circuito composto por uma lâmpada. O que vai acontecer? Esse gerador ele vai produzir corrente elétrica e vai alimentar essa lâmpada. O que pertence à estrutura do gerador? Todo gerador tem internamente 2 características, que é a sua força eletromotriz e sua resistência interna. O que é a força eletromotriz? A força eletromotriz é representada por esse Ezinho aqui, ó. E a resistência interna é representada por esse Rzinho. A força eletromotriz seria a tensão máxima
que o gerador pode fornecer ao circuito. Tensão máxima é essa que nunca pode ser entregue ao circuito. Por quê? Porque todo gerador, quando ele está ligado a um circuito, uma parte da energia dele já é gasto internamente, por conta dessa resistência interna. Então, todo gerador real, ele nunca vai entregar tudo que ele produz de energia para o circuito que ele está alimentando, para o circuito externo que ele está alimentando, porque uma parte da energia já é gasta na forma de calor. Você já observou que no celular, quando ele está funcionando, ele aquece, principalmente naquela região da bateria, porque a bateria está ali fornecendo energia ao circuito, mas uma parte da energia que ele está fornecendo ao aparelho já está sendo gasta dentro da bateria. Qualquer pilha que está alimentando um brinquedinho, um carro a controle remoto, por exemplo, depois de funcionar alguns minutos, pega na pilha, ela está quente, porque uma parte da energia que ele está entregando para o equipamento funcionar, ela está gastando ali internamente. Então, duas características que pertencem ao gerador é a força eletromotriz e a resistência interna. A tensão, a corrente, não são características do gerador, porque a corrente ela vai variar de acordo com o aparelho que está ligado no gerador. E essa tensão também que ele vai entregar vai depender das condições do circuito também que ele está alimentando, ok? Mas as duas características que pertencem exclusivamente do gerador são a força eletromotriz e a resistência interna, ok? Então era isso que a gente tinha para falar sobre geradores nessa aula e a gente se encontra na próxima aula. Até mais!